Olá, muchachos, muchachas, tudo bem aí, galerinha? Ó, nós vamos falar sobre os artigos definidos e indefinidos, tá? Conforme eu falei no outro vídeo. Em espanhol, esses artigos, que na verdade são artículos, não? Artículos definidos e indefinidos. Os artículos são el, singular, los, plural, la, singular, las, plural, ok? Esse ele equivale ao o em português, tudo bem? Certo? E esses artigos, eles antecedem um substantivo, ou seja, eles vêm antes de um substantivo, no caso esse aqui para substantivo masculino, ele ou los, e lá ou las para o substantivo feminino, ok? Uma coisa que vocês precisam ter em conta, é que eu tinha gravado aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse daqui, ó, é muito comum as pessoas falarem lo antes do substantivo, e é um erro, tudo bem? Antes do substantivo masculino, vocês jamais devem usar o lo, ok? O lo, ele é um artigo neutro, e ele é usado na frente de adjetivos e advérbios. Então, esse daqui vocês não devem usar. A gente não vai usar o artigo neutro, a gente vai focar aqui, ó, nessa aula aqui, ó. Definidos e indefinidos, tudo bem? Então, vamos lá para um exemplo, ó. El libro es verde. Tudo bem? Tá vendo o substantivo masculino e aqui nós temos o el. Você não deve dizer lo libro, tá? Es el libro, el cuaderno, vale? El país, ok? Se é feminino, la persona, las mujeres, por exemplo, ok? Outra coisa que vocês precisam ter cuidado, esse ele com acento é o pronome pessoal. Seria como dizer ele, ok? Então, ó, ele se chama Juan. Então, vocês devem ter cuidado para não confundir, porque esse daqui é um acento diacrítico. O que quer dizer? É um acento diferencial. As duas palavras, na grafia, elas são as mesmas, só que é colocado um acento para diferenciar. Esse daqui é um pronome e esse aqui é um artigo. Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, agora que vocês viram os definidos, tá? Vocês viram os definidos, vamos para os indefinidos. Vou escrever um pouco rápido, tá? Os indefinidos são unos, una, unas, ok? Por que indefinidos? Porque eles não definem. Ele é um exemplo, eu sempre dou um exemplo muito claro. Se a pessoa chega, por exemplo, na escola e os alunos estão no pátio, de repente você fala assim, eu quero falar com esse ninho, né? Ou o ninho, por exemplo, el ninho. Vamos colocar assim. Esse daqui, ele define quem é. Esse daqui, ele não define. Por que ele não define? Porque você pode falar, uma criança no pátio. Hay un niño en el patio, ok? É bem diferente de você falar el niño. Quando você usa esse aqui, você define, ok? Por isso é chamado de definido. E esse daqui, ele é indefinido, porque ele não define. Pode ser qualquer criança, qualquer ninho. Tudo bem? Certo? Uma coisa que vocês precisam ter em conta, esse daqui também, o plural dele não é uns, é unos, ok? Então vocês devem se atentar aí com isso. Outra coisa que eu preciso falar importante, agora que nós acabamos. Nós temos aí uma regrinha gramatical que eu vou explicar agora a vocês. Agora que eu já falei do definido e indefinido, então vamos lá. Eu vou apagar aqui. O que acontece? Algumas palavras elas são tônicas no começo. Tá? É o caso da palavra águila. Opa. Também a palavra água. Certo? Em espanhol não tem acento, tá? Águila, água. Se vocês observarem, olha, águila, a sílaba tônica é essa daqui. Água, também a sílaba tônica é aqui. Tá? Certo? Muito bem. Tá? Exceto nessa palavra aqui,
eu vou deixar essa daqui porque ela aparece na apostila de vocês. Alma, que é a alma mesmo, nossa, do ser humano. Deixa ela aí, ó, separada. O gramático diz que quando essa palavra for tônica no começo, você não deve usar um artigo. São palavras femininas, tudo bem? Certo? São femininas. Mas você não pode usar esse daqui, porque aqui dá um encavalamento de vogal. Tá? Eles chamam de cacofonia, eu acho, produz. Eu acho que é isso que eles falam. Tá? La águila. Então, para não produzir esse som, essa cacofonia, essa reprodução de vogal, então o gramático ele fala que você deve usar um artigo masculino. No caso, ele. El águila. El água. Tem outras palavras? Sim, a palavra hambre, com H. A palavra hada. Hambre seria fome. Hada é fada. Tudo bem? Certo? Fada. Observe que aqui é a sílaba tônica. Ó. Aqui. Ela é tônica. Então, aqui nesse caso, você também deve usar o artigo ele. Ok? Certo? Tudo bem? Ah, professor, e o plural? Olha só, no plural aí sim você pode usar o artigo feminino. Então, por exemplo, se é el agua, você pode falar las águas. El hambre, las hambres. Se bem que não se usa muito, né? Mas ficaria assim. Las hambres. E aqui, las hadas. Não ficou muito bonita a letra, mas olha só. No plural, você pode usar o feminino. Então não tem problema. Porque esse S aqui, ele corta o som, tá vendo? Aqui ele vai direto. Se eu colocar um lá aqui, ó. Tá vendo? Dá encavalamento de vogal. Então não pode. Por isso que nós usamos aqui o ele. Certo? Agora aqui não. No plural você já pode usar o feminino. Ok? Certo? Também com artigo indefinido, também a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Então a gente fala águila, água, hambre, la hambre, el hambre, hambre. Aqui também seria a mesma coisa, tá? E aqui nada. Essa palavra aqui eu vou deixar ela de lado, que depois qualquer coisa eu falo dela para vocês, que é a palavra fome, tá? Aqui aí ficaria a mesma coisa, ó. Então, águas. Observem bem o vídeo, tá? Voltem se precisam. Unas águas. Aqui, hambre, eu vou deixar de fora esse aqui. Depois a gente vê esse aqui, a questão da hambre, porque eu acho que ela é igual essa palavra aqui. Tá? Unas hadas. Ok? Então, com o definido e o indefinido é a mesma coisa. A palavra alma aparece no livro de vocês, aparece na página 561, tá? Essa palavra aqui você tanto faz você usar ele, tanto faz você usar ele e lá. Deixa eu dar uma lida aqui. Sim, olha só. Essa palavra aqui é uma exceção, então você pode falar el alma ou una alma. Ok? Mas no caso, essa palavra, tá? É o que está escrito aí. Certo? Mas, tirando essa palavra, as demais, então nós devemos usar desse jeito. Tá bom? Essa palavra hambre, depois eu falo com vocês sobre ela. Eu vou dar uma estudadinha, tá? Mas em todos os casos, vocês usem sempre um artigo masculino na frente dessa palavra. Certo? Então eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada para falar. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? Se for necessário, voltem o vídeo, assistem outra vez para ver o que eu falei, tá? Logo vocês vão ter umas atividades. Está aqui. Na página 62, ok? Certo? Então é isso aí. Forte abraço, até mais.